A rede de tráfico humano que promete emprego a cubanos e os leva para lutar pela Rússia da Ucrânia. O governo de Cuba denunciou uma rede dedicada ao tráfico de cubanos para enviá-los para a frente de batalha na Rússia. Andorf Velázquez Garcia e Alex Vegas Dias denunciaram que foram levados para a Rússia após serem enganados foto Facebook. Cidadãos cubanos estão sendo convidados a viajar para a Rússia, mas acabam sendo obrigados a lutar na Ucrânia. A denúncia foi feita esta semana pelo governo cubano, que alegou ter desmantelado uma quadrilha de tráfico de pessoas que se dedicavam a levar cubanos à Rússia para forçá-los a atuar como soldados da guerra da Ucrânia. O Ministério do Interior detectou e está trabalhando para neutralizar e desmantelar uma rede de tráfico de humanos que opera a partir da Rússia para incorporar cidadãos cubanos que ali vivem e mesmo alguns de Cuba nas forças militares que participam de operações de guerra da Ucrânia, afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba. O governo indicou que não promove a participação de cubanos em ações militares do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Cuba não faz parte do conflito de guerra da Ucrânia, está agindo e atuará com vigor contra qualquer pessoa do território nacional que participe em qualquer forma de tráfico de pessoas para fins de recrutamento ou mercenarismo, para que os cidadãos cubanos utilizem arma contra qualquer país, acrescentou a nota. A declaração do governo cubano foi emitida depois que vários jovens cubanos denunciaram nas redes sociais que foram enganados e levados à Rússia para participarem do conflito. As denúncias publicadas em diversos meios de comunicações locais e internacionais estavam relacionadas com vídeos realizados pelos jovens Andorf Velázquez Garcia e Alex Vegas Dias. Os jovens relataram que foram levados de Cuba para a Rússia com promessa de trabalhar como pedreiros, mas uma vez lá foram levados para a área de recrutamento militar. Nos fizeram assinar alguns documentos e prometeram salários e comida em troca de um emprego. Mas a verdade é que nos levaram para trabalhar na zona de guerra, disse Velázquez à Rede Televisão América TV. Estamos numa cidade que não conhecemos, numa situação em que não queremos estar nisso, jovem. A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, contatou Mário Velázquez, pai de Andorf Velázquez, que mora no México, mas ele não quis dar entrevista. Até o momento, não há informações oficiais do governo russo sobre a presença de soldados cubanos em suas tropas. Mas no mês de maio soube-se que vários cubanos residentes da Rússia se tinham alistado no exército russo. O governo de Moscou ofereceu cidadania aos estrangeiros que se alistassem e às suas famílias. Como a Rússia não existe visto de turismo para a entrada de cubanos, há uma comunidade crescente no país. Em 2019 entraram 28 mil cubanos no país, embora não se saiba quanto deles estão permanecendo em solo russo. De pedreiros a soldados. Em maio, o portal de notícias russo Ryazan Gazette informou que os cubanos combatendo em território ucraniano. Segundo a imprensa russa, os cubanos iriam receber um pagamento único do governo de Moscou e da província de Ryazan, onde estavam os soldados, de cerca de $5.000. Ryazan está localizado a cerca de 230 quilômetros ao sul de Moscou e várias bases militares operam lá. No início deste mês, o presidente russo Vladimir Putin emitiu um decreto que concede rapidamente a cidadania russa a estrangeiros que participam da campanha militar na Ucrânia. O dispositivo presidencial estabelece que para adquirir cidadania russa por via expressa a estrangeiros, deve assinar um contrato de prestação de serviço militar por 1 ano.
mas as denúncias feitas pelos jovens ganharam mais destaque nos últimos dias, sobretudo porque elas apontam que eles foram levados para a Rússia acreditando em mentiras. Velázquez destacou que assim que chegaram à Rússia foram submetidos a exames médicos para serem levados ao regimento militar. No entanto, como disseram família de Velázquez a diversos meios de comunicação, o jovem só não foi recrutado porque só possui um rim. Outro cubano que acompanharam Velázquez na viagem, mas que não revelaram sua identidade, disseram que foram enganados. Seus contratos eram para trabalhar na remoção de escombros em cidades russas afetadas pela guerra, mas eles acabaram recrutados para o exército. Eles dizem que havia cerca de 18 cubanos na mesma situação. Familiares de jovens cubanos indicaram que duas mulheres, uma delas de nacionalidade russa, convenceram os jovens a assinar um contrato que não estava escrito em espanhol e depois o obrigaram a viajar. A mulher nunca realmente explicou o que seria o trabalho e agora meu sobrinho não sabe o que fazer em uma cidade onde não conhece ninguém e onde não se fala a língua dele, disse Mayen Leiva, tia de Velázquez. Meu filho foi enganado como muitos outros jovens que foram enviados pelo governo para a guerra, disse Mário Velázquez em 26 de agosto em suas páginas do Facebook. Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Manuel Barreiro Cruz à direita, primeiro-ministro de Cuba em reunião em junho em Moscou. Foto Jet. Mercenários lutando pela Rússia. Este não é o primeiro caso conhecido de tentativa de recrutar combatentes estrangeiros para ajudar o exército russo na sua campanha na Ucrânia. Além do conhecido grupo Wagner, que opera da Rússia como força paramilitar em algumas zonas da Ucrânia e em outras partes do mundo, também foi detectada a presença de unidades como soldados de outros países. Há também muitos soldados estrangeiros que lutam voluntariamente por Kiev. De acordo com uma reportagem do serviço russo da BBC, no ano passado descobriu-se que o Kremlin, por meio do grupo Wagner, estava recrutando sírios para lutarem na Ucrânia. Sim? Tchau. Cuba e a Rússia estreitam laços nos últimos anos, no entanto o governo de Havana se absteve de apoiar a invasão da Ucrânia. Fotos e imagens. Dezenas de pessoas em toda a Síria, país que é devastado por guerra civil, manifestaram interesse em lutar do lado russo, informou a BBC Rússia. E, segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra, ISW, em março de 2022, o Kremlin tinha a intenção de receber 16 mil combatentes do Oriente Médio da Ucrânia. Em junho, foi noticiada a morte de um cidadão iraquiano que lutou como integrante do grupo Wagner da Ucrânia. Até agora, não se sabe se cidadãos de outros países latino-americanos foram recrutados para fazer parte da invasão russa da Ucrânia. No campo diplomático da América Latina, Moscou sempre identificou Cuba como o seu grande aliado na região. No entanto, o governo de Havana tem sido mais cauteloso da forma como se refere à Rússia, principalmente em se tratando sobre o conflito com a Ucrânia. Nas diferentes sessões da ONU, onde o tema foi discutido, por exemplo, Cuba se absteve de manifestar a sua posição.